Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed? Novo Clubhouse, Threads registra queda de 80% em sua audiência. Como a gente mencionou em algum BTC News aqui deste ano, quando a Meta lançou o Threads, que era para ser um concorrente direto do Twitter, as primeiras semanas foram sensacionais. Um monte de clientes e usuários começando a fazer suas contas, mas eu tinha falado para vocês que tinha um ponto interessante que era o seguinte: não adianta você ter só a quantidade de usuários, eles precisam interagir para você conseguir manter a rede social funcionando e crescendo. Parece que não é isso que está acontecendo e o Threads é mais uma rede social que provavelmente não vai ter nenhuma audiência aí dos usuários. Vamos analisar isso nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, como o título, na verdade, ele fala do Clubhouse, vamos lembrar o que é o Clubhouse? O Clubhouse era aquela rede social que foi fundada em 2021, comecinho de 2021, que era uma rede social só de áudio. Então tinha bastante conversa, debate, etc., mas não tinha texto. E ela ganhou muita atração depois que o Elon Musk criou uma conta lá, fez um tweet falando que ele tinha aberto um canal no Clubhouse e que ele ia dar algumas palestras. Então a galera gosta muito do Elon Musk, foi todo mundo pro Clubhouse. Só que, assim como o Threads, ele teve uma aquisição de clientes, de usuários muito rápida no início, mas não teve muito engajamento e a rede morreu. Vamos lá. A ascensão e queda do Clubhouse desenhada. Alguém se lembra dele? Isso daqui é uma notícia do Neofeed do dia 7/10/2021. Olha o subtítulo aqui, ó. Febre no Brasil e no mundo em fevereiro deste ano, 2021, a plataforma de áudio desacelerou e entrou em ostracismo. Mas as notícias sobre a morte são precipitadas? Não, não são precipitadas. Se não tem engajamento, infelizmente nenhuma rede social se sustenta. Então olha que interessante aqui, pessoal. Teve aquisição de cliente? Teve, ó. 14 de fevereiro chegou no pico, tá? Lá no Google Trends. Na verdade não foi nem aquisição, foi pessoas procurando sobre o Clubhouse. Já no dia 20 de junho de 2021, já não tinha praticamente ninguém procurando sobre informações sobre a plataforma, né? Então ela morreu. Morreu, né? Então, olha um trecho do texto aqui, ó. Em fevereiro de 2021, o empreendedor Thales Gomes, fundador da Easy Taxi e da Singu, era um dos maiores entusiastas do Clubhouse, a rede social de áudio que ganhava atração de forma avassaladora no Brasil e no mundo, atingindo 10 milhões de usuários globais, segundo algumas estimativas. Tanto que Gomes chegou a ser um dos 3 brasileiros mais ativos do Clubhouse naquela época, abre aspas. Estávamos desbravando a plataforma, relembra. Hoje, no entanto, o entusiasmo não existe mais e o aplicativo foi deletado do seu smartphone, né? Então nem o Thales Gomes acha que esse negócio tem futuro e não teve, né? Então o Clubhouse morreu. Então eles estão comparando essa tendência de um monte de gente fazendo conta no Clubhouse no início e depois a rede se torna irrelevante. Foi basicamente o que aconteceu com o Threads. E por que a Meta ela lançou o Threads? Tá? Então, ó, peguei uma notícia aqui do dia 6/7/2023. Threads é primeiro soco de Zuckerberg na briga com Musk. A Meta, ela gastou muito dinheiro tentando montar o seu metaverso. Ainda está montando, né? Só que ela não conseguiu ganhar tração no metaverso. Esse que foi o grande problema. E estava gastando muito dinheiro. E aí os investidores começaram a questionar bastante o Zuckerberg se fazia sentido manter aquele caminhão de dinheiro sendo despejado numa tecnologia que é o metaverso, que eventualmente ele pode ter alguma atração, mas não no curto prazo. E aí o que o Zuckerberg fez? Bom, primeiro ele começou um processo de reestruturação absurdo dentro da Meta, né? Cortou bastante despesa, foi priorizando novos projetos, descontinuando vários, e agora ele lançou o Threads, que seria alguma coisa muito mais parecida com o sucesso ali das redes sociais que a Meta tem, que é o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, né? Então, isso daqui era uma tentativa interessante, porque pelo menos tinha mais ligação com o core business do negócio. Não que o metaverso não tenha, mas como a tecnologia ela é muito diferente, né? O jeito que o usuário interage com a plataforma é completamente diferente do que redes sociais tradicionais. O Threads ele era muito mais parecido, né? E aí ele conseguiu. Só que ele conseguiu com uma funcionalidade muito interessante, né? Que é até esconde um pouco do real engajamento. Que é o seguinte: você entra lá no Instagram.
E aí você podia fazer uma conta na Threads muito rápido. Você apertava 2 botões lá, você já tinha uma conta. Então, no começo, eles fizeram bastante pop-up, começaram a dar bastante importância para os usuários criarem a sua continha ali no Threads. E aí eles tiveram uma quantidade de usuários nas primeiras 2 semanas, assim, estrondosa. Beleza. Só que eu mencionei isso no BTC News que eu falei sobre isso. Não adianta você só ter, né, aquisição de usuários. Eles precisam interagir entre eles. Se eles não interagirem entre eles, eventualmente a rede vai morrer. E parece que foi o que aconteceu. Então vamos entrar aqui na notícia principal. Depois de um sucesso estrondoso nas primeiras semanas após o seu lançamento, o Threads está vendo um abandono do aplicativo. Estudos apontam que a plataforma criada pela Meta para competir com o Twitter, rebatizado como X, registrou queda de quase 80% no número de usuários ativos nas últimas 3 semanas. Morreu. As pessoas que querem comentar com textos curtos estão usando lá o Twitter, que hoje chama X, e não está mais usando Threads, né? Os dados obtidos pela plataforma SimilarWeb e analisados pelo Financial Times contabilizam apenas o uso da plataforma por dispositivos Android, excluindo assim os iPhones. Nas amostras, a companhia de pesquisa apontou que o número de usuários caiu de 49 milhões para 11 milhões em pouco mais de 20 dias. Essa queda era inimaginável há pouco mais de um mês. O Threads chegou a registrar quase 50 milhões de usuários diários apenas em seu primeiro dia de funcionamento, no começo de julho. 5 dias depois, o aplicativo bateu a marca de 100 milhões de usuários, mas lembra que tinha aquele botãozinho lá no Instagram, né? O Twitter, por sua vez, levou mais de 5 anos para atingir o mesmo número. Então, quando você compara, né, o ritmo de crescimento em usuários do Twitter com o Threads, de fato, ele deu um susto, né, para o Twitter. Mas não teve engajamento. Quando foi lançado, o Threads chamou a atenção pelas semelhanças e diferenças com o Twitter. Ambas as redes sociais são voltadas para comunicação breve e com limite de caracteres. A diferença é que o Threads permite uma postagem mais longa, 500 caracteres de texto e até 5 minutos de duração de vídeo, do que a sua concorrente. Apesar que o Twitter também está começando a testar algumas funcionalidades para chegar mais ou menos no que a Threads já nasceu com features já integradas, né? Beleza, vamos lá. Em entrevista ao The Verve, na semana passada lá do lançamento do aplicativo, o Andy Mosseri, CEO do Instagram, afirmou que o Threads era uma aposta de alto risco para a Meta. O executivo também afirmou que, abre aspas, nem tudo o que fazemos assim vai funcionar, mas devemos sempre fazer algumas apostas de alto risco, como esta que se quisermos realmente evoluir tão rápido quanto acho que precisamos como empresa. E isso daqui, pessoal, é uma coisa que eu admiro nessas empresas de tecnologia. E também, obviamente, né, com essa coerência estratégica, né? Que é o seguinte, se o Twitter é uma rede social que tem bastante engajamento e eventualmente vale bastante, porque até pouco tempo atrás tinha capital aberto na bolsa, a Meta, que é uma plataforma que tem como missão integrar e criar comunidades, fazer um concorrente do Twitter não seria algo absurdo, né? Inclusive demorou bastante para fazer um concorrente do Twitter, porque eventualmente, né, já foi para um outro caminho, com rede social de fotos, com Instagram, trocador de mensagem como o WhatsApp, etc, né? Então, assim, pelo menos essa tentativa que a Meta fez para tentar criar uma nova rede social, ela tem tudo a ver com o core business dela, tá? E de fato, a empresa ela precisa ir testando isso para conseguir manter ali a quantidade de usuários ativos crescendo, porque isso é um dos fatores críticos de sucesso. Testou, não deu certo, bola para frente. Provavelmente deve ter outros projetos ali dentro da Meta, mas isso daqui é muito melhor porque provavelmente esse teste teve um custo infinitamente menor do que criar todo o metaverso. Então, assim, esse tipo de teste eu sou 100% a favor. Por quê? Porque se dá certo é sensacional, se der errado, pelo menos tinha coerência estratégica, bola para frente, vamos pegar lá os outros projetos que tem no pipeline para a gente testar também. Então, isso daqui, nem vou criticar a Meta por essa tentativa, mas eu acho que isso daí tem muito mais coerência do que desenvolver todo o metaverso como eles pensaram ali há 2 anos atrás, né? Bom, mas vamos pegar aqui um pouco dos financials da Meta, até para entender se esse ano o Zuckerberg está tocando o negócio na visão dos investidores de uma forma melhor ou pior. Tá bem melhor, tá? Então, ó, peguei aqui os resultados do segundo trimestre de 23. Então, ó, receita cresceu 11%, chegando a 31, quase 32 bilhões de dólares, né?
O custo só cresceu 10. Então, se a receita cresce num ritmo menor que custos e despesas, ele teve um aumento de lucro operacional de 12%, chegando a 9 bilhões 392. Isso é bom porque ele queimou muito dinheiro para montar o metaverso que ainda não ganhou tração. Então é bom a operação principal conseguir gerar bastante lucro e caixa para não ter nenhum problema ali para precisar emitir mais ações para o mercado no futuro que, obviamente, acionistas atuais não vão gostar, né? Lucro líquido cresceu 16%, chegando a 7 bilhões 787 contra 6 bilhões 687 do mesmo período de 2022. Então, em termos operacionais, o Facebook cresceu e melhorou bastante, né? Bom, como que ele fez isso acontecer, né? Então, a primeira coisa, ele vem trabalhando para aumentar a receita por usuário. Então, a receita por usuário chegou a 8 dólares e 32 centavos, beleza, tá? Que é maior do que os 7 dólares e 91 centavos que ele tinha no segundo quarto de 22. Eu não sei se vocês perceberam, mas o ano de 2022 foi um ano muito ruim aqui por receita por usuário para Meta, né? Porque, ó, janeiro já teve uma queda aqui estrondosa aqui de 9,39 para 7 dólares e 72 centavos no primeiro quarto. Subiu um pouquinho no segundo, ficou estável aqui no terceiro, 7 dólares e 53, e aí subiu aqui no quarto, foi quando a Meta mudou a sua estratégia para começar a focar em aumento de performance dos negócios atuais, redução de despesa e realocação de recursos em projetos mais interessantes para a companhia, né? Então, ó, agora ele já está no patamar de 8 dólares e 32 centavos. Então, tá funcionando? Tá funcionando. Beleza. Segunda coisa, além da receita por usuário crescer, o número de usuários também cresceu. Então, ó, se vocês bem lembram, entre o primeiro e o segundo quarto foi o perigo, e aí as ações da Meta despencaram, porque a quantidade de usuários caiu. Ó, era 2,9 bilhões de usuários, aqui ó, 9,936. Ele tinha caído para 2,934. Tá? Então, foi a primeira vez, tá? Primeiro trimestre que a Meta tinha mostrado queda de usuários. E isso daqui é um dos fatores críticos de sucesso. Tá? Então, ficou todo mundo preocupado, as ações despencaram, etc. E aí eles começaram a rever um pouco da estratégia que eles estavam adotando. E aí, ó, depois disso, só crescimento, né? 9, eu não sei porque eu tô falando 9, né? 2,958 no terceiro quarto, 2,963, crescimento também, 2,989 e agora chegou a 3 bilhões e 30 milhões de usuários. Então, tá funcionando aí focar nas redes mais, né, atrativas dentro do portfólio e tá tendo resultado financeiro como a gente viu, né? Beleza. Então, o problema da Meta ainda é o quê? Concentração de receita via publicidade. Por quê? Dos 32 bilhões que eles tiveram de receita nesse segundo quarto de 23, dos 32, hein? 31.723 veio de publicidade, basicamente, né? Então, essa que é a ânsia aqui dos investidores da Meta, para a Meta conseguir criar um produto que eventualmente possa trazer receita e deixar o risco menos concentrado em publicidade, né? O Reality Labs Revenue aqui, que é o metaverso, ó, 276 milhões de dólares, que foi menor do que do primeiro trimestre aqui de 23 e foi muito menor do que os 452 do segundo trimestre de 22. Então mudou mesmo a estratégia, né? E por que teve que mudar a estratégia? Porque, ó, a parte de publicidade, ela gerou um lucro operacional de 13 bilhões. Beleza, tá? E o Reality Labs sozinho trouxe um prejuízo operacional de 3 bilhões 739. Então deve ter uma estrutura de custo e despesa muito alta com uma receita muito baixa. Então, ó, será que não faz sentido, né, fazer o crescimento dessa unidade de metaverso aí com um espaçamento de tempo um pouco maior para não ter um gasto muito grande no curto prazo? Então é isso que a Meta está tentando se estruturar. Mas isso daqui é um perigo, por quê? Porque ó, o prejuízo ele aumentou bastante em relação ao segundo trimestre de 22. O prejuízo do metaverso era 2 bilhões e 800, que já assustava, agora chegou próximo de 3 bilhões e 800, 1 bilhão de prejuízo operacional a mais, né? Como eu falei para vocês, no terceiro para o quarto quarto do ano passado, Zuckerberg começou um processo de reestruturação. Então, ó, peguei uma notícia aqui, ó, do dia 19 de abril de 2023. Por quê? Porque a reestruturação ela se manteve e está sendo executada ainda esse ano, né? Então, ó, Meta demite equipe de tecnologia
em um golpe para ânimo dos funcionários. Não tem muito jeito. Tem que dar uma otimizada na operação, dado que a empresa estava indo com uma tendência de queda de lucratividade muito grande, e isso estava preocupando não só o acionista, como os próprios gestores da companhia, né? E deu certo, né, esse processo de reestruturação? Parece que sim. Estou mostrando para vocês aqui, ó, que as despesas da empresa, elas chegaram num pico no terceiro quarto de 22. E aí ela se manteve aqui no quarto quarter, mas eles já estavam começando a pensar na reestruturação e começaram a executar no começo desse ano. E ó como o patamar aqui de despesa caiu bastante. Tá? Então, que caiu bastante aqui do pico lá no terceiro quarto de 22, a empresa está ficando um pouco mais enxuta para conseguir eventualmente ser mais eficiente em termos de margens operacionais. E qual que é a conclusão disso? A conclusão disso é isso daqui, ó. Essa tendência de queda de lucro líquido caiu, ó. No quarto trimestre de 21, eles tinham tido um lucro líquido de 10 bilhões 285. Aí no primeiro quarto foi 7 bilhões e 400, no segundo quarto de 22, 6 bilhões e 600, e aí chegou no vale aqui de lucratividade, 4 bilhões 395 no terceiro quarto de 22. Foi aí que começou a reestruturação, dali para cá só aumento de lucro líquido. Então, ó, foi para 4 bilhões 625, 5 bilhões 709 no primeiro trimestre desse ano e agora chegou nos 7 bilhões 788 no segundo quarto de 23. Que negócio, né? Quando a coisa aperta, vai ter que fazer corte, não vai ter muito jeito, né? E eles estão tentando dar uma equalizada no CAPEX, tá? Principalmente porque eles estão destinando ali uma parte dos investimentos não só para o metaverso, mas para outros projetos. Tanto é que o nível de CAPEX ele caiu bastante, quarter contra quarter, né? Segundo quarto de 22, eles investiram aqui 7,7 bilhões de dólares. Nesse segundo quarto de 23, 6 bilhões 350. Então aqui 1 bilhão e 400 a menos aqui do que eles tinham investido no segundo quarto do ano passado. Só que como eles investiram bastante no começo desse ano, quando você pega o CAPEX do primeiro semestre, ainda está semelhante, 13 bilhões 295 contra 13 bilhões 441. Mas a tendência é que nos próximos trimestres o CAPEX vai ficando cada vez mais baixo comparado com 2022. A empresa começa a fazer o quê? Geração de free cash flow. Então olha que interessante, pessoal. Aumentou aqui a geração de caixa operacional desse quarto, 17,3 bilhões contra 12 bilhões 197. Então as atividades operacionais geraram 17 bilhões aqui. Menos CAPEX. Como o CAPEX foi menor, de 6 bilhões 134, aí você tem 10,9 bilhões de free cash flow, que foi o maior free cash flow desde o quarto trimestre de 21. Então, a meta bateu recorde aí nesse histórico curto aqui, mas isso mostra que os financials já estão começando a refletir o processo de reestruturação. Isso daqui é interessante por quê? Porque a acionista gosta disso. O acionista fala assim, ó, a empresa está sendo bem gerida, os gestores estão enxergando as alavancas, onde ele está destruindo valor e onde ele está agregando valor e está começando a dar mais foco nas alavancas de geração de valor. E o Zuckerberg vem mostrando desde o terceiro trimestre do ano passado que sim. E isso tem um reflexo direto na cotação das ações. Então, ó, a meta esse ano está sensacional, né? As ações, elas iniciaram o ano sendo cotadas a 124 dólares e 74 centavos. Agora está 278 dólares, ou seja, mais do que dobrou o valor das ações só no ano de 2023. Por quê? Porque o reposicionamento estratégico e a priorização de investimento está sendo muito mais coerente agora na meta do que estava sendo feito ali em 2021 e 2022. Então, perfeito, legal, os acionistas estão com uma perspectiva positiva e os resultados estão mostrando aí que a empresa está começando a ter resultado de todo esse processo de reestruturação. Vamos acompanhar ali nos próximos trimestres, vamos ver se o Threads ele morre de fato ou se ele só teve uma queda e aos poucos ele vai montando a sua estrutura mais para frente. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.